Olá, clientes e amigos. Viemos falar um pouquinho hoje dos destaques para o mês de fevereiro. Vai ser um vídeo mais enxuto comparado com o mês de janeiro, né, que foi um vídeo mais longo. Pretendo fazer aqui uns 5, 7 minutos, combinado, meus amigos? Primeiro, né, nós vamos falar um pouquinho em relação à nossa taxa de juros, né? A Selic tende a ter mais uma alta, que já foi discutida na última ata do Copom. Então devemos ter no mês de março a Selic chegando a 14,25 e posteriormente nas reuniões de maio e junho podemos ter mais altas, tá? A nossa research, a EQI, acredita numa Selic continuamente alta ao longo desse ano. O mercado também acredita nessa Selic findando o ano na casa de 15, 15,25. A EQI fala até em 16,25, ok? Então devemos ter uma Selic realmente alta, tá? Isso tudo por quê? A nossa inflação. Nossa inflação está desancorada. Esta semana saiu a ata do Copom, onde o Comitê de Política Monetária deixou bem claro: se a nossa inflação estiver desancorada, devemos ter juros mais longos por um prazo maior, ok? Então isso não adianta discutir, não adianta entrar política nesse cenário. A gente tem que ficar muito atento em relação ao governo querer tomar alguma medida, mas em relação ao nosso Banco Central, essas serão as medidas tomadas: alta de juros, combinado? E esse momento que a gente vive, momento similar ao momento Dilma II, onde a nossa Selic, onde o nosso custo do dinheiro estava muito caro, né? Então a gente está tendo aí pré-fixados muito altos. O que nós temos que ficar atentos e tomar cuidados, né? Será que o governo tem condição, o Tesouro, de arcar com um pré-fixado de 16, com IPCA mais 8, né? Quando a gente vem para o mercado de crédito privado ou título bancário, as empresas reinvestem de outras formas e têm suas margens de lucro. E o governo? Como que fica nessa circunstância? Temos que tomar muito cuidado em relação a essas taxas de mercado, aproveitar as oportunidades, mas obviamente sempre com cautela e seguindo orientações adequadas, tá? Temos um problema extremamente grave, que não é problema, mas vamos taxar como problema, que é a desaprovação do governo Lula, que pela primeira vez passa de 50%. Isso para o mercado, por incrível que pareça, se tornou positivo, porque acredita-se que ele não possa se reeleger, mesmo com as pesquisas de intenções de voto colocando ele ganhando dos principais concorrentes, mas quando você tem uma pesquisa de desaprovação do governo passando de 50%, isso é muito sério, tá? Então o governo está numa situação complicada, desaprovação, inflação alta, juros subindo, é um momento extremamente importante, até porque nós temos nos Estados Unidos o Trump assumindo, que é um governo opositor ao governo nosso aqui. E por último, em relação ao Brasil, falar um pouco da desaceleração econômica. O mercado já diz que podemos ter recessão técnica. O que é isso? 2 PIBs trimestrais com negativo, ele regredindo, tá? Então podemos ter no segundo semestre essa recessão técnica. Obviamente nós devemos acompanhar, podemos ter medidas populistas nesse caminho e vamos ficar bastante atentos a como que o nosso PIB vai se comportar nesses próximos meses, tá? Até para finalizar, acabou que eu já falei dos juros, mas reforçando aqui do Copom, então nós temos aqui mais uma alta já comprada de 14,25, vamos bater muito nessa tecla no mês de março, e em maio e junho nós não temos ainda certeza de como que será essa alta. O nosso Copom ainda não deixou isso muito claro, tá? Podemos ter duas ou uma alta. Uma já é garantido, as próximas a gente não pode garantir, mas o mercado acredita muito nessa Selic chegando em torno de 15, 15,25 ou até mais e se mantendo por um prazo maior. Isso envolve diretamente os nossos ativos de renda fixa, combinado? Agora falando um pouquinho de exterior, tá? Bem brevemente, após a posse do Trump, né, ele começou a tomar as medidas que ele estava buscando em relação à geopolítica, em protecionismo, porém, no final das contas, ele negociou, né, com o Canadá, negociou com o México, e agora, depois que a China já começou a retalhar a economia norte-americana, ele veio com a situação, saiu logo agora, antes de eu começar a fazer o vídeo, de não colocar impostos naquelas compras menores da China. Então ele já começou a arrefecer um pouco as ideias. Vamos acompanhar isso, né? Entendemos que uma economia liberal é importante para o mundo, não acreditamos que o protecionismo faça sentido, principalmente no momento em que vivemos. Para o nosso país isso não é bom. Mas pensando na moeda estrangeira, se o Trump ameniza um pouco em relação a essas medidas, em relação ao protecionismo, podemos ter um dólar arrefecendo no médio e curto prazo. Obviamente depende de diversos outros fatores, mas esse é um fator extremamente importante. E saiu logo hoje pela manhã, às 10h30, criação de empregos nos Estados Unidos, o famoso payroll, veio abaixo do esperado, né? Veio 143 mil vagas criadas, enquanto o mercado esperava 169. Mas Nefton está criando vagas
Sim, porém está reduzindo essa quantidade de vagas sendo criadas. Com isso, os Estados Unidos pode ter o famoso soft landing, um pouso suave, a economia arrefecer de forma sadia, sem entrar em recessão. Isso é muito importante porque isso traz uma perspectiva de talvez a gente poder ter quedas nos juros norte-americanos, porque com a posse do Trump, esse cenário mudou, todo mundo ficou com muito medo da gente ter uma pressão inflacionária com essas medidas que eu já disse protecionistas. Porém, se a gente tiver um arrefecimento da economia de forma sadia, podemos ter no mês de junho uma baixa dos juros norte-americanos e talvez lá para o final do ano mais uma. Se tivermos baixas nos juros lá fora, isso ajuda diretamente o nosso câmbio e os nossos juros aqui no Brasil. Então, é um balizador extremamente importante para pensarmos tanto nas nossas empresas, na economia real, quanto nos nossos investimentos, ok? Atualmente, os juros norte-americanos estão entre 4,25 e 4,5. Falando de dólar, hoje ele subiu um pouquinho, não está atualizado, mas bateu ele 5,82, teve uma pequena alta, mas graças a Deus ele já não está acima de R$ 6 mais, que era um número que a gente ficava muito perdido, acima de R$ 6 a gente não via horizonte, mas o mercado acredita que ele oscila entre 5,80, 5,70 até R$ 6, tá? Então entendemos que às vezes é um momento para começar a investir lá fora, mas obviamente sempre seguindo a cautela que a gente já é acostumado aqui na CN Capitals, mas está o dólar com um preço extremamente importante, ok? Por último, bitcoins é um assunto que todo mundo fica me demandando. Coloquei essa imagem mais para vocês verem o comportamento nos últimos 5 anos, o tanto que o ativo é volátil, né? A primeira parte é 5 anos. Então, o Bitcoin, quem entrou ali em 22, 21, no auge lá da euforia, ficou ali 2 anos ali com o Bitcoin com 50% negativo. Agora em 2024, no final do ano, ele deu uma estilingada. Porém, esse gráfico aqui abaixo, eu coloquei de outubro a fevereiro, até a data de hoje mesmo, ele lateralizou, né? Ele está oscilando nas casas ali dos 100 mil, tanto para cima quanto para baixo. Hoje ele estava ali batendo 95.800, 95.700. Então o que eu tenho a dizer, pessoal? Criptomoedas, bitcoins, ethereum, os demais ativos de risco, acreditamos sim que é uma mudança de mercado, não está como a gente negar isso, combinado? O Bitcoin hoje, só o Bitcoin, corresponde a 1,9 trilhão de dólares de mercado. É muita coisa, né? Porém, as quedas nos últimos dias estão chegando a quase 30% nas principais criptos. Temos estômago para isso? Sua carteira cabe esse tipo de ativo? Então olhe com carinho, converse com a sua assessoria, veja se faz sentido você ter esse tipo de ativo, porque hoje em dia no mercado tem muita influência, muita gente falando que está ganhando em cima desses tipos de moedas, mas temos que ter cautela. Será que minha carteira absorve esse tipo de patrimônio, esse tipo de capital? Mas nós não negamos que essa mudança das relações dos bancos centrais e autarquias com criptoativos veio para ficar. Ponto. Nós acreditamos nisso. Mas entendemos que devemos ter muita cautela e entendemos se temos perfil a esse tipo de ativo. Combinado? Por último, para finalizar, em relação agora às nossas carteiras, aqui não é um tipo de indicação de compra, mas é um histórico em relação a 2024 e 2025. O mês de janeiro, os clientes que têm alguns ativos conosco teve uma média de 1,16 de rentabilidade, o que deu aí 115% de CDI isento de imposto de renda. Tá? Aqui não tem nenhum gross up, nada disso. Estou falando preto no branco. A carteira rendeu 1,16, eu conto o CDI 1,01, sendo aí 115 isento de imposto de renda. Obviamente, é uma diversificação que foi construída ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, nessa mudança nossa para o BTG, para a EQI, mas é mais para vocês verem que temos diversas possibilidades dentro da nossa casa. De novo, não é nenhuma sugestão de compra. E nesse mês nós vamos ter ativos aí pagando 17,7, CDI mais 2, até um fundo do Paulo Guedes e do Gustavo Montezano, que foi presidente do BNDES. Vamos ter ativos de renda fixa, CRI, CRA, CDBs pagando IPCA mais 10, pré-fixado de 15. De novo, não é sugestão, é mais para vocês entenderem que temos possibilidades para melhorar o rendimento de vocês. Combinado? Por último, literalmente agora é por último de verdade, acreditamos que a diversificação nos protege das incertezas. Então o nosso propósito sempre é diversificar. Não existe o melhor ativo, não existe o melhor produto, existe a melhor consultoria, existe o melhor auxílio ao seu lado de vocês clientes, ok? Nos siga nas redes sociais, contem conosco, um excelente mês de fevereiro, que Deus abençoe a todos vocês, bora pra cima e venha para a CN Capitals.